Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das frases mais desafiadoras e, ao mesmo tempo, transformadoras da nossa jornada espiritual. Sabe aquela frase que, quando a gente ouve pela primeira vez, soa meio pesada, mas que na verdade guarda a chave para um crescimento muito profundo? Vamos juntos desvendar o que ela realmente quer dizer. A frase é essa aí: o mais maduro vai para a cruz. É bem direta, né? Talvez até um pouco chocante. Mas, afinal, o que isso significa de verdade? É sobre sofrimento? É um convite para ser vítima? A gente vai ver que é algo muito mais poderoso que isso. Olha, a primeira reação de quase todo mundo a essa ideia é de uma certa resistência. Parece ser uma coisa dura, pesada demais. Será que isso é um incentivo para a gente simplesmente aceitar a injustiça? E a pergunta que vem logo em seguida é: peraí, por que eu? Por que sou eu que tenho que carregar esse peso se a outra pessoa não muda nada? É uma pergunta super justa e a gente vai chegar lá. Então a questão central é essa. O que a cruz significa de verdade? É um castigo ou é uma coisa completamente diferente? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo. E é aqui que a gente começa a virar a chave. A cruz, nesse contexto, não é um castigo, de jeito nenhum. É um lugar de transformação. Não tem a ver com humilhação, mas sim com alcançar a verdadeira maturidade. E o mais importante, não é um lugar para quem se faz de vítima, mas sim para quem busca ativamente ser mais parecido com Cristo. O primeiro passo para entender isso é a renúncia. A cruz é, antes de mais nada, um lugar de renúncia e não de vitimização. E essa renúncia, acredite, é um ato de uma força interior gigantesca. E aqui, vamos desfazer um mal-entendido bem comum. Negar a si mesmo não tem nada a ver com se desvalorizar, ou aceitar abuso, ou ser passivo. Pelo contrário, significa colocar o coração em ordem, colocar Cristo em primeiro lugar e finalmente vencer aquele eu interior que sempre tenta mandar em tudo. Essa comparação ilustra perfeitamente o conflito que todo mundo vive, né? De um lado tem o nosso eu que quer ter razão, que quer vingança, que quer fazer tudo do seu próprio jeito. Do outro lado tem a nova natureza em Cristo, que deseja obedecer, perdoar e servir. Renunciar é a nossa escolha consciente de qual dessas vozes a gente vai ouvir. E, claro, não existe exemplo maior de renúncia do que o de Jesus no Getsêmani. Mesmo diante da maior angústia que alguém poderia sentir, a escolha dele foi clara: a vontade do Pai acima da sua. Isso não foi fraqueza. Foi, na verdade, a maior demonstração de força e submissão que já existiu. Então, na prática, o que é renunciar? É escolher a maturidade em vez da reação. É ficar em silêncio quando a vontade é explodir. É perdoar quando o instinto é cobrar. É escolher amar e obedecer mesmo quando parece a coisa mais difícil do mundo a se fazer. No fundo, é se libertar do eu para ser preenchido por Cristo. O segundo pilar dessa maturidade é o perdão. A cruz se revela como um lugar de cura profunda e não de acerto de contas. A pessoa madura entende que a verdadeira liberdade vem através do perdão. Essa comparação aqui é muito reveladora. A pessoa imatura fica esperando o outro mudar, guarda uma listinha de todas as ofensas e fica torcendo para Deus dar um jeito no outro. Já a pessoa madura, ela toma a iniciativa, ela decide mudar primeiro, ela rasga a lista de mágoas e, o mais importante, ela permite que Deus trate primeiro o seu próprio coração. A mudança começa por dentro. Para a gente ter uma ideia do poder disso, vamos olhar o exemplo de Estevão. A cena é brutal. Ele está sendo apedrejado até a morte por causa da sua fé. E nos seus últimos momentos, a reação dele é algo absolutamente extraordinário. As últimas palavras dele não são de maldição nem de vingança, mas uma oração de perdão pelos seus assassinos. Senhor, não os consideres culpados por esse pecado. Pensa bem, quem é que ora assim enquanto está morrendo? Alguém que alcançou um nível de maturidade que parece de outro mundo. E o ponto crucial é este. A verdadeira maturidade espiritual não se mede pela quantidade de conhecimento teológico, mas sim pela capacidade de amar e perdoar, principalmente quando é mais difícil. É o amor em ação. Isso nos leva ao nosso terceiro e último princípio, a ressurreição. A cruz pode até parecer o fim da linha, mas, na verdade, ela é o ponto de partida para a ressurreição, para uma vida totalmente transformada. Jesus usou essa metáfora que é simplesmente perfeita. Um grão de trigo, se ficar guardado, continua sendo apenas um grão.
Mas se ele morre na terra, ele germina e produz muito, muito fruto. A cruz é esse processo de morrer para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, para que algo novo e frutífero possa nascer. E olhem só a prova viva disso na vida de Pedro. Antes da cruz, ele era impulsivo, cortando a orelha dos outros com espada, negando Jesus por medo. Depois da cruz, depois de passar pela sua própria experiência de morte e ressurreição, ele se torna firme, ousado, pregando para milhares de pessoas. A cruz o transformou por completo. Então, quais são os sinais de que alguém está nesse caminho? Existem alguns indicadores bem claros. A pessoa madura para de culpar os outros e assume a responsabilidade. Ela aprende a controlar suas reações, ama de forma incondicional e obedece, mesmo quando não entende tudo. O foco muda do eu para ele. E agora, a gente volta para aquela pergunta inicial, aquela objeção que todo mundo sente lá no fundo. Mas afinal, por que eu? Por que eu tenho que ir para a cruz se a outra pessoa continua a mesma de sempre? A resposta é simples e profundamente pessoal. Porque o foco de Deus não está, em primeiro lugar, em mudar o outro, o chamado é individual. A transformação que ele mais deseja operar acontece primeiro dentro da gente. É fundamental entender isto. Ninguém vai para a cruz por ser o mais fraco da história, o culpado ou aquele que precisa ser punido. Essa ideia precisa ser completamente esquecida. A verdade é exatamente o contrário. A gente vai para a cruz porque Deus nos considera fortes o suficiente para aguentar o processo. É um sinal de que estamos prontos para um próximo nível de maturidade, de transformação e de semelhança com Cristo. Então, da próxima vez que essa frase surgir, é importante lembrar do quadro completo. O mais maduro vai para a cruz, sim, mas ele não fica lá. Ele volta de lá ressuscitado, mais forte, mais sábio e muito mais parecido com aquele que fez essa jornada primeiro. A cruz não é o destino final, é o caminho para a vida abundante.